A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. Eu estou aqui para dar continuidade ao estudo que iniciamos ontem, o capítulo 6 do livro de 2 Samuel. Estamos já há alguns meses estudando este livro e temos a certeza que Deus irá falar conosco de uma forma muito especial. Eu quero agradecer ao pastor Gideon Júnior pela confiança, pelo convite, a pastora Loide Ramos, que Deus possa abençoar a vida dos nossos pastores e que Deus possa derramar sobre eles uma bênção toda especial. Quero mandar um abraço para todos os internautas, você que acompanha todo esse projeto da leitura bíblica diária através do canal do YouTube e EPBC Brasil, e também através dos grupos de WhatsApp. Que Deus possa te abençoar grandemente. Ontem nós paramos no versículo de número 10, mas eu gostaria de ler a partir do versículo 6. Hoje nós vamos até ao versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Quando chegaram ao campo de descansar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da arca. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: E agora? Como é que poderei levar comigo a arca da aliança? Assim Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade, Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-Edom, que era da cidade de Gate. A arca da aliança ficou ali 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-Edom e a sua família. O rei Davi soube que por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-Edom e com uma grande festa a levou para a cidade de Davi. Muito bem, irmãos, recapitulando um pouquinho o estudo de ontem, se você está assistindo pela primeira vez, basta entrar no nosso canal do YouTube e procurar o estudo de ontem. Estudo 6, parte 1. Mas recapitulando aqui em rápidas palavras, Davi, ele foi constituído rei de Israel no capítulo 5, e o seu primeiro ato como rei foi trazer a arca da aliança que estava nas mãos, na casa de Abinadab. A arca tinha sido devolvida pelos filisteus. Os filisteus haviam tomado esta arca, que era o símbolo da presença de Deus, o último objeto do tabernáculo, e essa arca tinha uma simbologia muito grande, era muito cobiçada por muitos, e esta arca, a presença de Deus estava com ela. Onde a arca estava, era sinal que a presença de Deus também estava. Dentro da arca havia os 10 mandamentos, e no livro de ontem, no estudo de ontem, nós disponibilizamos o estudo bíblico ministrado pelo pastor Gideon Júnior. Eu vou colocar a foto da arca aí, porque ontem eu não coloquei, mas você que já assistiu o estudo já viu, você conhece a arca, mas olhando aí na sua tela, você vai ver agora aí a arca da aliança. Então esta aí era a arca da aliança, todas as medidas, como ela tinha que ser feita, tudo foi dado por Deus. Deus deu a ordem a Moisés para que tudo pudesse ser seguido à risca. Isso está lá no capítulo 25 do livro de Êxodo. Então esta arca estava agora nas mãos de Abinadab. Porque os filisteus, no capítulo de número 4 do livro de 1 Samuel, toma esta arca das mãos dos filisteus. Os filhos de Eli morreram, Ofni e Finéias. Isso foi falado no áudio de ontem. E a arca, ela simplesmente caminhou de Asdod, Gate e Ecrom.
E quando a arca estava na mão dos filisteus, tiveram muitas pragas, maldições, as pessoas estavam desesperadas e eles entenderam que era porque eles estavam com a arca. E já que eles estavam com a arca, então nada melhor do que devolver a arca. E aí eles devolveram a arca para Israel. E a Bíblia diz então que a arca foi para Israel e a arca foi levada por carros dirigidos por animais até Bet-Semes, a casa de Eleazar em Kiriat Jearim. Kiriat Jearim. E na casa desse homem chamado Eleazar, eles deveriam guardar a arca. Eles deveriam guardar a arca. E deveriam preservar a arca. Deveria cuidar dela. Estava agora nas mãos dos israelitas. E Davi, então, no seu primeiro ato, a palavra do Senhor diz que Davi, ele simplesmente resolve trazer a arca para Jerusalém. Mas o grande problema foi o transporte. Porque quando Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, irmão aqui de Eleazar, eles colocaram a arca em bois. E eles foram guiando esta carroça. E diz a palavra do Senhor que quando eles estavam colocando a arca em cima dos bois, em cima da carroça, os bois tropeçaram. E ao tropeçar, a arca ia pendendo, a arca ia caindo. E Uzá, o que ele faz? Coloca a mão para que esta arca não caia. Agora eu te pergunto, se sou eu, se é você, o que nós faríamos? Eu estenderia minha mão para tentar segurar a arca. Eu faria como Uzá fez. Porque eu não vejo aqui maldade em Uzá. Uzá, ele foi fazer uma coisa mais lógica, porque ele estava guiando uma arca que o pai dele cuidou. Se eu não estou enganado, por 20 anos, durante 20 anos, mais de 20 anos, esta arca ficou ali na casa de Abinadab. 20 anos, irmãos, cuidando daquela arca. E aí o que acontece? Ele foi com o maior cuidado, estava obedecendo uma ordem do rei. O rei estava ali com uma grande comitiva, estava levando aquela arca. E ele, para poder fazer uma boa ação, para a arca não cair, coloca a mão. Eu acredito no meu coração que eu também iria colocar a minha mão para que a arca não caísse. Eu acredito que você também colocaria a sua mão. Então a grande pergunta, por que então que Uzá morreu? Por que Deus matou Uzá? Por que Deus matou Uzá ali, na hora, naquele momento, diante de todos? Irmãos, Deus havia dado uma ordem que esta arca só poderia ser guiada, só poderia ser levada pelos levitas. Só poderia ser levada pelos levitas. Só os levitas tinham autoridade para poder guiar esta arca. Não podia ser de qualquer maneira, não podia ser de qualquer forma. A Bíblia diz em Deuteronômio 10:8, por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Então, meus queridos, não poderia ser levada por qualquer um e eles sabiam disso. Eles tinham conhecimento disso. Davi sabia, Uzá sabia, Aiô sabia, Eleazar sabia,
Abinadab sabia, todos sabiam disso, que quem poderia levar seriam os levitas, e detalhes sobre os ombros. Não eram de qualquer forma, não. A Bíblia diz que eles teriam que levar sobre os seus ombros. Então o erro deles foi justamente ter colocado a arca sobre o carro de boi. E eles estavam guiando esse carro, essa carroça. E a Bíblia diz que eles não atentaram, o que diz Números 7:9, mas aos filhos de Coate não deu nada, porque o cargo deles estava o santuário, que deveriam levar nos ombros. Então a arca deveria ser levada nos ombros, a arca deveria ser levada, guiada pelos levitas, e aí o que aconteceu? Uzá foi levar esta arca. Há quem diga que eles eram levitas. Há quem diga que eles eram levitas. Quem eram os levitas, irmãos? Os levitas era o povo de Israel, que foi formado por 12 tribos, que descendiam dos filhos de Jacó. Levi era o nome de um desses filhos. Portanto, os levitas eram os membros da tribo formada por seus descendentes. Então, Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. E esses 3 filhos deram origem às 3 famílias que constituíam a tribo de Levi. Moisés e Arão, por exemplo, pertenciam à família de Coate. Então, da família de Coate é que vieram as pessoas qualificadas, os levitas qualificados, para poderem levarem a arca. E aí o que acontece, meus amados irmãos? Eles tinham todo esse entendimento. Todo esse entendimento eles tinham. Então Abinadab, ele era um homem que tinha esta informação. Ele tinha essa informação. Ele vivia lá nas montanhas de Kiriat Jearim. O pai dele, os filhos dele, aliás, Eleazar, Aiô e Uzá. E aí o que acontece? Quando os israelitas foram derrotados pelos filisteus, como nós vimos ontem, lá em 1 Samuel capítulo 4, nos dias do sumo sacerdote Eli, a arca do Senhor foi levada de Israel. Mas o Senhor enviou terríveis pragas sobre os filisteus, e o que aconteceu? Eles devolveram a arca, não quiseram ficar mais com a arca. E a arca ficou na terra dos filisteus durante 7 meses, e aí começou a ter pragas, começou a ter problemas, começou a ter dificuldades, e esta arca foi devolvida aos israelitas. Os filisteus levaram a arca até Bet-Semes, mas depois que o Senhor feriu 70 homens daquele lugar, a arca foi levada então para Kiriat Jearim. E quando chegou em Kiriat Jearim, a Bíblia diz que os homens daquele lugar levaram a arca à casa de Abinadab e consagraram Eleazar, seu filho, para cuidar dela. Então o texto bíblico não informa se Abinadab e seu filho Eleazar eram levitas ou sacerdote. Embora o nome Eleazar apareça na Bíblia associado a genealogias sacerdotais, conforme está em Êxodo, capítulo 6, versículo 23. Então, irmãos, eles sabiam, porque a arca do Senhor ficou na casa de Abinadab por mais de 20 anos. 20 anos numa casa, até que o rei Davi se propôs a levar a arca para Jerusalém. Mas a sua primeira tentativa de transportar a arca foi um desastre, conforme nós vimos ontem. E em cima desse desastre resultou na morte de Uzá, um dos filhos de Abinadab. E aí a arca ficou durante 3 meses na casa de Obed-Edom, isso nós vamos ver a partir de amanhã, até ser finalmente levada à cidade de Jerusalém. Mas a grande pergunta é, por que então Uzá morreu? Porque, como já disse, ele não era qualificado para poder levar a arca. Ele não tinha qualificações, ele não tinha preparo, não era da alçada dele. E ele pegou em algo sagrado, ele pegou em algo santo, ele pegou em algo precioso. O texto bíblico informa claramente que Uzá morreu porque basicamente o Senhor considerou sua atitude uma irreverência.
Depois da arca ter ficado em casa durante tantos anos, Uzá foi imprudente, irmãos. Ele acabou violando o caráter sagrado da arca, que representava a presença de Deus habitando no meio do seu povo. Então, irmãos, ele foi imprudente. Ele foi irreverente. Aí você pode me fazer uma pergunta. Por que então que os filisteus não foram fulminados, não morreram, quando pegou a arca das mãos dos israelitas? Acontece que eles estavam transportando a arca de forma completamente inapropriada, à luz das recomendações divinas. Deus havia ordenado que a arca deveria ser carregada pelos levitas, da família dos coatitas, da linhagem sacerdotal. Eles tinham sido separados para isso e tinham que ser carregados sobre os ombros. Mas naquela ocasião, eles estavam carregando a arca sobre um carro de bois, algo semelhante que havia sido pelos filisteus quando capturaram a arca. Então, nesse ponto, muita gente não entende porque Uzá morreu e os filisteus não morreram. Porque, na verdade, aqui, meus amados irmãos, quando os filisteus tomaram a arca lá dos israelitas, na verdade, Deus havia permitido que a arca fosse levada pelos filisteus como juízo contra Israel. Como juízo. Além disso, o propósito de Deus era uma manifestação ainda maior de seu poder entre os povos estrangeiros. Por quê? Porque durante o tempo em que a arca ficou com os filisteus, eles foram castigados com grandes calamidades. E sua principal divindade, o deus Dagon, foi humilhado ao ter sua imagem despedaçada diante da arca do Senhor. Deus Dagon, só para relembrar, Dagon, ele era um deus adorado pelos filisteus. Ele é mencionado na narrativa bíblica como uma das principais divindades cultuadas por esse povo. No tempo de Sansão, por exemplo, Dagon era adorado em Gaza. Nos dias de Saul e Davi, os filisteus cultuavam essa divindade em Bet-Seã e Asdod. Então, houve aí uma grande diferença. Uma grande diferença. Então, eles não morreram porque foi um caso diferente. Foi um caso diferente. Porque Deus havia permitido. No caso de Uzá, foi completamente oposto. Completamente diferente. Porque no caso de Uzá, a arca havia ficado aos cuidados de sua família por muitos anos. No caso dos filisteus, sim, Deus havia permitido, Deus estava acompanhando tudo, eles tocaram ali de forma imprópria mesmo, mas não precisava matar ninguém, porque o problema era com os filisteus. Aqui em Uzá não, Uzá aqui é diferente. Imagina uma arca durante 20 anos na sua casa, você cuidando, você não ia saber como transportar essa arca, claro que ia saber. Se estivesse na minha casa, eu ia saber, ó, só pode transportar assim, eu ia querer saber como que deveria transportar a arca, de qual forma, como cobrir, o que fazer. Então, por conta disso, há uma grande confusão. Muitas pessoas não entendem. E muitas pessoas até falam, muitas pessoas até falam, que Uzá provavelmente era de uma família de levitas. Mas a Bíblia não deixa claro isso. Portanto, parece lógico, meus amados irmãos, presumir que Uzá tivesse conhecimento, claro que tinha, eu acredito que sim, das ordenanças de Deus a respeito de como tinha de ser feito o transporte da Arca da Aliança. Então, quando finalmente havia chegado o momento em que a arca seria levada para Jerusalém, o lugar que se tornaria o centro do culto a Deus em Israel, os responsáveis por isso ignoraram as ordens do Senhor e tentaram transportar a arca ao seu próprio modo. De qualquer forma, de qualquer jeito. Assim, naquele contexto, o castigo sobre Uzá teve um caráter de ensinamento, um caráter pedagógico para mostrar a todos que as coisas de Deus não podiam ser feitas de qualquer maneira. Tanto foi verdade que Davi parou na hora. E Davi falou: não ande mais, não prossiga. Vamos parar por aqui. Você acha que Davi não lembrou?
Você acha que Davi não lembrou que quem tinha que levar a arca eram os levitas? Nós vamos ver que ele aprendeu, vamos ver no áudio de amanhã. No áudio de amanhã nós vamos aprender que Davi teve um ensinamento. Então, irmãos, nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Nós não podemos subir ao púlpito de qualquer maneira. Não podemos pregar de qualquer maneira, louvar a Deus de qualquer maneira, tocar na banda de qualquer maneira, cantar no coral de qualquer maneira, participar da mocidade de qualquer maneira, dos adolescentes de qualquer maneira, dos homens, das irmãs, das mulheres, fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. Porque nós podemos ser fulminados. Se nós não atentarmos para o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos manda fazer, o que a Bíblia, que é o nosso manual de regra, de fé e de prática, se a gente ignorar o que está na palavra de Deus e pensar que pode tocar, que pode pregar, que pode louvar, que pode fazer tudo de qualquer forma, de qualquer maneira, podemos sim ser fulminados igual Uzá. Na hora ali, cair no púlpito, fulminado por Deus, porque subiu ali de forma inapropriada, de forma imprudente. E aí, irmãos, isso é muito sério. Então, se recebermos um convite para pregar, e se nós não estivermos preparados, vamos dizer não para a pessoa que nos convidou. Não, meu irmão, eu não posso. Se nós não estamos bem diante de Deus e recebemos um convite para louvar, vamos dizer não. Não, meu irmão, minha irmã, eu não posso. Se recebemos um convite para tocar na banda e nós não estamos preparados, não estamos diante de Deus, vamos dizer não. Não, meu irmão, eu não vou pegar o instrumento, eu não vou subir ali, eu não vou tocar, porque eu posso ser fulminado como Uzá foi. Porque ele tocou em algo que não era para ser tocado. Ele não era a pessoa qualificada para fazer aquilo. Ele não era a pessoa preparada para fazer aquilo. Embora a intenção dele tenha sido boa. A intenção de Uzá foi uma das melhores. Nós também, talvez, faríamos isso. Mas eu não posso usar a minha boa intenção e ir contra o que a palavra de Deus me manda fazer. Então, meus amados e queridos irmãos, houve uma morte por falta de vigilância. Uzá morreu por não cumprir os critérios que Deus tinha estabelecido na lei acerca do transporte da Arca da Aliança, que representa o quê? O trono de Deus. Não era para ser carregada por carros de bois. Deus deu o dever e, ao mesmo tempo, o privilégio dos levitas, das famílias dos coatitas, carregar os ombros o símbolo maior da sua presença. Havia uma grande responsabilidade sobre os levitas e isso deveria nos levar a refletir sobre nós mesmos, pois na nova aliança nós somos os sacerdotes de Deus. Vós sois o sacerdote de Deus, a nação santa, a nação eleita, povo preparado. Então, na verdade, Uzá foi fulminado pela irreverência de tocar indevidamente em uma peça que representava a santidade de Deus. E aí eu termino. Como nós estamos? Como está a nossa condição espiritual? O Espírito Santo tem habitado em nós? Estamos tendo temor para fazer a obra de Deus? Que sirva de reflexão essa história de Uzá. Deus falou muito ao meu coração, acredito que Deus está falando também ao seu coração. Que nós possamos fazer a obra do Senhor com decência e ordem. Fazei a obra do Senhor com decência e ordem. Segui a paz e a santificação com todos, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz que passará tudo nessa terra, passará os céus e a terra. Vai passar tudo. Casamento passa, mulher passa, filho passa, os maridos vão embora, a igreja passa, os pastores vão embora, o governo passa, o carro, a casa, a conta bancária, tudo na terra passa, tudo que há na terra passa, vai embora. Passará tudo, os céus e a terra,
passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. A palavra do Senhor permanece. A palavra do Senhor é fiel. A palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor é a verdade. Então, meus amados e queridos irmãos, que Deus possa nos abençoar. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui encerrando o estudo do capítulo 6 do livro de 1 Samuel. Tenha uma ótima terça-feira na presença de Deus e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.